Boa noite, pessoal. Estamos aqui recomeçando as nossas lives. Quero pedir desculpas ao público, a todos. Tivemos um probleminha técnico aqui no Instagram. Eu preciso atualizar o aplicativo, essas coisas assim de internet, de rede, que às vezes acontecem. Boa noite, sejam todos bem-vindos, queridos todos. Que bom. Estamos aqui de volta, recomeçando nosso projeto de lives. Agora um projeto muito especial. Uma PNL pode ajudar a melhorar os seus relacionamentos. E em parceria com a Lourdes, especialista em PNL, eu vou falar hoje um pouquinho sobre essa grande questão da nossa vida, né, gente? Os relacionamentos, né? Nós, como seres humanos, seres coletivos, nós viemos aqui para nos relacionar, né? E isso é muito bom, isso é saúde. Então, eu vou convidar a nossa querida, deixa eu pegar aqui, fazer esse convite. Deixa eu achá-la aqui. Peraí. Ela não entrou ainda, Lourdes. Minha amiga, tá por aí? Tem tanto tempo que eu não faço essa live que eu tô toda enrolada aqui, gente, para fazer o convite. De ajuda para os universitários aqui. Como que eu posso fazer o convite? Pode pedir a Nina, por favor, para me ajudar aqui a fazer o convite, por favor, filho. Chama a Nina. Então vai, como é que sai? Como é que faz o convite? Convidar uma pessoa aqui. Marquei. Ah, tá, tem que clicar nela, né? Gente, só um minutinho. Esperar a Lourdes chegar. Ela não chegou. Ela tem que entrar aqui? Aí eu clico nela? Assim? Ah, ok. Isso aí. Mara, Mary, Regina, Rosa, Julice, Adriele, Vera, sejam todas bem-vindas. É um prazer muito grande estar com vocês aqui para a gente falar de um tema desse tão importante, tão rico também, né? Eu agradeço a compreensão de vocês, a paciência por ter estado aqui aguardando a gente resolver essas questões, tá bom? Coraçãozinho para vocês, estou recebendo coraçõezinhos aqui. E para a gente começar, eu quero esperar a Lourdes entrar. Maria, Dri, Regina, Rosalina, tanta gente boa, bacana. Marcela, Bia, olha quanta gente bacana. Lourdes, todo mundo sejam bem-vindos, todos queridos. A gente vai falar hoje também, fazer um link desse tema da PNL, enquanto Lourdes entra, com a questão do ego e como o ego ele pode, como ele influencia, sim, a Lourdes chegou, querida, como ele influencia nos relacionamentos e a PNL pode contribuir para que a gente possa driblar essa questão toda, né? Oi, Lourdes. Tudo bem? Tudo bom, querida? Que linda! Muito bom. Seja bem-vinda, boa noite. Boa Vou tirar um noite. pouquinho aqui só os comentários para a gente se apresentar, tá? Aham. E depois, na hora no momento da conversa, né, no final, no momento das perguntas, eu ativo novamente para que o nosso público possa participar, né? E como estamos nós duas assim, quando as perguntas ficam abertas, acho que atrapalha um pouquinho. A gente pode fazer a explanação primeiro e depois a gente abre de novo os comentários para as pessoas fazerem perguntas, tá bom? Tá bom. Você concorda? E para o público também tem uma opção de fazer pergunta, independente de comentário, né? Onde tem aqui o balãozinho com uma interrogação. Caso alguém queira fazer alguma pergunta, pode ir pela caixinha de perguntas e a gente recebe durante a conversa, né? Isso. Então, eu vou dar para você a primeira palavra, para você se apresentar, tá bom? É um prazer receber você aqui no meu canal para a gente conversar a respeito de relacionamentos e sobre um viés assim tão interessante, inovador, né, que é a programação neurolinguística, tema do qual você é uma especialista, né? Tem cursos há muitos e muitos anos, né? E, enfim, vou
deixar que você se apresente e dê início também na sua fala. Seja bem-vinda, Maria de Lourdes. Muita Obrigada, luz para a gente aqui. querida. Então, eu também agradeço esse tanto de pessoas, que a gente tem com bastante pessoas, 12 pessoas, né? Queremos mais. Mas eu agradeço pela participação. Penso que a PNL sempre vai ser um conhecimento que vai agregar valores na nossa, que vai agregar muito na nossa vida, não apenas nos relacionamentos, né? Porque a programação neurolinguística, ela trabalha o nosso programinha mental. E ninguém sabe que tem um programinha que foi instalado desde muito antigamente, que foi instalado na nossa mente. E a nossa vida vai rodando de acordo com esse programa. Então, acho que isso é a coisa mais interessante da gente saber, é que nós temos um programa que foi instalado sem intenção e nós tomamos decisões a partir desse programa e ele atua sobre nós de um modo inconsciente. Mas o que ninguém sabe é que a gente pode reprogramar. Eu acho que é assim, a melhor notícia, é que a gente pode programar de novo, porque na maioria das vezes o nosso programinha está desatualizado. Ele está... Igual meu Instagram hoje, Lourdes, na hora que eu fui abrir a live, estava desatualizado, tive que atualizar. Desatualizado, então. Aí, o que a gente não sabe é que a gente está rodando um programa que funcionou para a gente há muitos anos atrás. Mas que hoje a gente pode tomar outras decisões, a gente pode fazer novas escolhas, né? A gente pode fazer as mudanças. Então, esta é a melhor notícia da PNL, que a gente pode fazer essa reprogramação, não é? Então, a programação neurolinguística, ela mostra esse truque gostoso para a gente. E acaba sendo divertido, né? Porque uma pessoa, quando está fazendo treinamento, ela não se dá conta. Que programa que é esse? Que programa que é aquele? Que programa que está rodando? Ela não se dá conta. Mas daqui um pouco, no decorrer do curso, ela fala, meu Deus, mas como é que a gente podia não ter aprendido isso antes? Verdade. Essa é a parte boa, não é, querida? Então... Maravilhosa. É uma sensação de liberdade. Um pedacinho só, assim, me traz uma sensação assim, de liberdade e de autonomia, né? Você saber que numa certa fase da sua vida em que, de repente, muitos conceitos, crenças que já estão ali, você foi composto por aquilo a partir, né, da sua criação, da sua história, né? Até mesmo das programações mesmo e crenças que vêm dos avós, bisavós, né? E aí, de repente, você olha para aquilo tudo e você percebe que você tem uma chance, uma condição, um espaço, uma linha em que você pode transformar muita coisa, né? Então, assim, a sensação de autonomia, né? De poder pessoal, né? Agora, e aí como, né? Como, e também, assim, talvez não seja tão fácil assim, né, Lourdes? Mas é possível. Isso aqui é o importante. Essa aqui é a notícia boa, né? É possível. Então, uma das coisas que eu separei hoje um conteúdo muito incrível para a gente trabalhar, porque ele dá uma ferramenta para a gente imediatamente para a gente usar. E principalmente para a gente usar naquelas pessoas com quem a gente trabalha, com quem a gente convive, na família, no trabalho, enfim, aquelas pessoas do cotidiano. Então, o que ninguém sabe é que nós temos três formas de processarmos a nossa comunicação e de processarmos a comunicação que chega e a comunicação que sai da gente, tá? E uma das formas de processarmos essa comunicação é através do canal visual. Então, quando uma pessoa processa a vida, processa a comunicação que chega e que sai através do canal visual, ela vai ter mais velocidade, ela vai ser uma pessoa mais sonhadora, ela vai ter um vocabulário incrível que fala assim, nossa, tá tudo azul, nossa, hoje o dia tá cinzento. Então, o vocabulário de uma pessoa que processa a comunicação, as informações através do canal visual é todo particular, é todo exclusivo.
Mas o mais incrível é que as pessoas que atuam a partir desse canal, atuam sempre a partir da imagem. Então, se nós lembramos que uma TV, quando mostra uma propaganda, até um filme, né? O tempo de exibição de uma imagem é curtíssimo, é quase nada, principalmente nos horários de intervalo. E a gente, quando você pensa que você quer olhar direitinho para uma imagem, ela não está mais ali. E na vida é assim, deixa eu pegar meu chinelinho que caiu aqui, e na vida é assim que nós fazemos. A gente processa com essa mesma rapidez, quando a gente está atuando no canal visual. E aí, no canal visual, a gente não tem muito tempo, sabe? Do mesmo jeito que a propaganda não tem muito tempo para deixar lá uma imagem exposta para você ver e analisar detalhes, uma pessoa visual também não tem muito tempo para ficar analisando, avaliando detalhes. Ela simplesmente pensa e fala, sonha, pensa e fala. Ela é um pouco mais no ar, ela está um pouco mais visionária. E ela, quando ela está muito visionária, ela não consegue pôr o pé no chão. Então, às vezes você convive com pessoas e aí você fala, nossa, aquela pessoa ela precisa aterrar. Aquela pessoa ela é muito sonhadora, ela sonha muito e executa pouco. Então, este é o canal visual. Muitas vezes a gente fica num embrulho, a gente fica num movimento tão rápido, tão acelerado, de pensamentos, de imagens, que a gente não tem tempo nem para ouvir o outro direito. Então, imagina, num relacionamento, se você não ouve o outro, que gente, quero dizer para vocês, é o que a grande maioria faz. A gente tem uma escuta muito, muito ruim na nossa vida, nas nossas relações. A gente quase sempre não escuta o outro direito, e quando uma pessoa não se sente escutada, via de regra, ela confunde isso com desamor. Quase sempre, uma pessoa, por exemplo, um parceiro conjugal, um filho, né? Um amigo, quando você escuta mal aquela pessoa, você corta na hora que ela está falando, você não dá espaço para ela falar. Quando isso acontece, quase sempre, essa pessoa se sente desamada. Então, só isto, a gente já está chegando aqui nos relacionamentos, não é? Mas acontece que não tem só esse, tem também o canal auditivo, que é aquela pessoa que processa as informações, a comunicação, através dos sons, né? Então, essa pessoa que processa através dos sons, ela é mais ponderada, ela tem uma escuta muito melhor do que a pessoa que processa pelo visual, e ela tem muito mais clareza de pensamento, clareza de comunicação, né? Ela é bastante detalhista, ela gosta de ler o passo a passo, ela gosta de ler o manual. Só que, se ela estiver atuando no circuito negativo do canal auditivo, quase sempre ela vai ser muito exigente e ela vai ser detalhista ao extremo, né? Então, tudo precisa de um equilíbrio. É importante a gente se ater aos detalhes, mas é importante a gente não ser exagerado nisso, porque senão a gente vai se tornar uma pessoa chata, né? Então, a velocidade da fala de uma pessoa que processa no auditivo, ela não é tão rápida quanto a do visual. Por quê? Esses são o seu, Lu? Está escutando uma fala, um barulho? Oi? Eu estou escutando um barulho, uma fala, não sei se é no seu canal. Peraí, me dá um minutinho. Pode falando aqui que eu vou verificar ali. Tem pessoas conversando, está entrando para vocês, é isso? Está entrando, eu acho que está entrando para todo mundo. Tá, pode continuar falando a sua parte que eu vou ali resolver. Peraí um minutinho. Tá bom. Então, queridos, vocês que estão ouvindo, é isso. Nós podemos atuar na vida a partir do canal auditivo, mas não é a gente, quando nós não conhecemos como é que nós atuamos, como é que as pessoas atuam, a gente vai atuar a partir do nosso canal, daquele que a gente já tem prática, daquele que a gente já conhece, porque, afinal de contas, a gente nem sabe direito
que canal a gente atua na vida, né? Então, ter o conhecimento sobre... mas é um ruído que agora não é mais de conversa, é um ruído como se tivesse um ruído de alguma coisa. Talvez seja... Mas melhorou? Eu acho que quando você fala, ele aparece. Sim, mas antes você estava falando que estava um barulho, eu estava em silêncio. Esse barulho melhorou? Primeiro era um barulho de fala, agora melhorou os dois ruídos. Então tá, então continua. Então, e aí, agora então nós vamos falar do terceiro canal. O terceiro canal em que nós processamos a nossa comunicação é o canal sinestésico, que a gente atua a partir das sensações. Então, imagina que para você sentir algo, você não pode ter a mesma velocidade de um visual, porque senão você não sente. Para você sentir algo, você não pode ter a velocidade nem mediana do auditivo, porque senão você não sente. Então, para a gente sentir, a gente tem que ter tempo. Por isso que uma pessoa que processa a vida através do canal sinestésico, ela quase sempre ela é rotulada de lerda. E quase sempre ela é rotulada de que ela não aprende fácil. Só que não tem nada a ver a capacidade com o tempo que a pessoa precisa para sentir, para depois ela dar a resposta. Então, a diferença é que o sinestésico, ele precisa sentir uma pessoa. Para ele, ou quando você fala uma coisa, ele precisa sentir o que você está falando. Ou seja, ele só ouve e ele só vê depois que ele sente. Então, para ele sentir, ele demora tempo. É por isso que uma pessoa, quando está processando no canal sinestésico, ela é mais lenta. E é lindo, porque, por exemplo, uma pessoa que está no sinestésico, uma pessoa que atua na vida pelo sinestésico, ela vai almoçar, mas ela não fica enchendo o estômago de comida na velocidade do auditivo, do visual. Ela come e ela saboreia a comida, ela mastiga, porque ela quer sentir o gosto. Então, às vezes, você vê uma pessoa sinestésica fazendo uma refeição com o visual, quando o sinestésico está terminando, está na metade do primeiro prato, o visual já terminou o segundo. Diferença de velocidade. É uma A relação. diferença de velocidade, Luz, uma perguntinha. É em todas as atividades da vida? É isso? Não é só na comunicação verbal? Praticamente em todas. Então, a diferença entre o visual para o sinestésico é assim, é muita diferença. Então, vamos dizer, o sinestésico, o visual, ele responde, ele tem as respostas, ele tem uma velocidade acima de 24 estímulos por segundo. Acima de 24. O auditivo é entre 14 e 24. E o sinestésico é de 7 a 14 estímulos por segundo. Então, é uma diferença muito absurda entre um sinestésico e um visual. É por isso que nós precisamos, devemos e somos convidados a aprendermos sobre os três canais. Porque se você é um visual e você fala apenas no seu canal predominante, isso significa que você vai ter dificuldade de ser entendida, escutada, compreendida por um sinestésico. Porque você fala numa velocidade que o sinestésico não te acompanha. Então, quando o visual conversa, conta uma história para um sinestésico, ou então, quando um sinestésico conta uma história para um visual, é incrível. Porque o sinestésico está lá para pegar... Tá aqui. O meu carregador que está acabando a bateria. Eu deveria ter deixado, né? Pois olha. Então, gente, é assim. Um sinestésico está contando uma história para um visual. O que acontece? O visual, ele tem pressa. Porque quando o sinestésico contou uma palavra, o visual já entendeu a frase.
certo? Aí o visual quer saber, e daí? Depois o que que aconteceu? E aí ele conta mais um pouquinho, daí você pergunta assim, ah, já entendi, então aconteceu isso, porque esta é a mania do visual. Ele corta as pessoas, ele não deixa as pessoas terminarem. Daí um pouco o sinestésico fica muito aborrecido, porque ele não se sente escutado, e quase sempre o visual não deixa ele terminar. E aí ele fala assim para o visual, ué, mas você não deixa eu falar? Porque o visual tem pressa. E, na verdade, ele pensa que ele entendeu. Às vezes ele entende, às vezes ele deduz que ele já entendeu. E o sinestésico fica muito aborrecido, porque ele precisa que o outro acompanhe ele, para ele poder se sentir escutado. Mas o visual não tem tempo. Porque o visual, ele é muito sonhador. E você sabe, se você é um sonhador, as suas memórias estão no presente ou no passado ou no futuro? No futuro, né? No futuro. Então, o futuro é algo que não existe, você só está sonhando, né? E aí, como você está sonhando, a sua imaginação está solta, você corre de um lado para o outro. E aí você não tem tempo para parar, para sentir, para experimentar, e muito menos para escutar. Então, gente, talvez o grande ganho da gente aprender isto é que a gente vai saber que nós, quando descobrimos qual é o nosso canal, a gente não vai mais falar no nosso canal. Porque a gente tem que falar no canal que o outro entende, não é? Porque não é quem quiser que me engula. Não é, não. Se eu quero me comunicar com você, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar a sua linguagem. Eu tenho que falar para você me entender. Daqui um pouco eu vou falar com um auditivo. Se eu quero ter uma comunicação eficaz, uma comunicação fluida, eu tenho que falar na velocidade, no vocabulário, no tom de voz do auditivo. Porque cada um desses canais tem tom de voz, vocabulário, tem velocidade da fala, tem o timbre da fala, tem a postura corporal, tem o posicionamento até da cabeça, tem a direção do olhar, tudo isso dali são características próprias de cada canal. Então, é fácil você identificar, porque são muitos sinalizadores de cada um dos canais. Mas é claro que aqui você não vai poder aprender os sinalizadores, porque a gente não teria tempo. O que aqui você vai saber é que existem esses 3 canais e que quando a gente aprende sobre esses 3 canais, a gente vai ser versátil na nossa vida. A gente não vai mais falar do jeito que é fácil e simples para nós. A gente vai falar do jeito que é fácil e simples para o outro entender. Então, gente, não adianta eu querer que o outro me entenda. Eu tenho que me fazer entendida pelo outro. Eu tenho que observar como ele processa, como ele senta, como ele olha, a velocidade que ele fala, porque ali eu vou identificar, né? Então, por exemplo, o sinestésico, ele tem um tom de voz quase sempre mais grave, tá? Porque ele fala, a respiração dele é mais na barriga. Então, o tom de voz dele fica mais grave porque ele está falando mais embaixo, né? O visual, ele tem um tom de voz mais agudo. E isso faz com que ele precisa ficar com a postura mais ereta e ele fala mais rápido. Então, são essas duas... o que aconteceu aqui que está apagando? São essas duas características as mais fáceis da gente entender. O auditivo a gente quase não toca, porque ele é tudo mediano, né? O timbre da voz, a velocidade da fala, o tom da voz, a musicalidade, é tudo em tons médios. É entre o visual e o sinestésico que é a maior dificuldade para a gente compreender.
Mas quando você está falando com o auditivo, é lindo, porque o auditivo tem muita clareza. E como o visual não tem tempo de se explicar, de conversar, o visual, ele quase sempre, embola o meio de campo, ele fala de um modo que ele não tem clareza, e aí, se ele conversa com um auditivo, é lindo, porque o auditivo faz perguntas esclarecedoras. E então, uma pessoa que está conversando com um auditivo, quase sempre, ela também começa a ter clareza de pensamento, clareza na fala. Por quê? Porque o auditivo, ele faz perguntas, ele quer saber dos detalhes que ficaram escondidos, os detalhes que ficaram omissos na comunicação. Então, é muito lindo, gente. Ó, se você está agora tendo um insight de que você é um visual, ou de que você é um sinestésico, eu te diria, aprenda sobre isto e vai praticar o canal auditivo. Porque se você não é e não tem ainda desenvolvido o canal auditivo, vai praticar, porque você vai mudar a sua forma de compreender as pessoas, de fazer perguntas, de interagir com as pessoas. Mas eu vou também falar duas características muito importantes do visual e do sinestésico, porque são duas características que você talvez identifique alguém da sua família ou de com quem você trabalha. O visual, como ele tem uma visão panorâmica, ele é um sonhador, ele vê longe, ou seja, ele vê aquilo que ainda não existe. Então, ele precisa sempre de uma visão panorâmica. Quando você vai conversar com o visual, e se você chegar muito perto dele, o que ele vai fazer? Ele vai te dar um empurrãozinho discreto para ele ficar mais longe de você. Por que ele faz isso, gente? É muito incrível, porque as pessoas que têm essa experiência de se sentir um pouquinho, ou ele vai fazer isso com você, ou a pessoa vai dar, o visual vai dar um passo atrás para ficar um pouquinho mais longe. Mas quando uma pessoa se sente se você está interagindo com uma pessoa que ela se afasta de você, como é que você se sente? Quase sempre você vai se sentir como se você estivesse sendo excluída, como se você não estivesse sendo apreciada naquele momento. E isto não tem nada a ver com se sentir amado ou desamado, não tem nada a ver com amor ou desamor. Tem a ver com uma característica de um modelo, de um padrão, e que a pessoa precisa da distância para ela processar a comunicação. Porque ela precisa de distância para ter uma visão panorâmica. No entanto, o sinestésico, ele precisa do toque. Então, o sinestésico é aquele que você vai conversar com ele, ele encosta a mão no seu ombro, ele agarra no seu braço. Às vezes ele vem assim, dá um abraço, ele está do seu lado, ele abraça a sua cintura, né? Então, porque o sinestésico, ele não vê você, ele não ouve você, ele te sente. Mas, se ele estiver fazendo isso com um visual, o visual se sente invadido por essa atitude. Porque imagina, um visual quer distância, ele não gosta de toque. E o sinestésico precisa de toque, o visual se sente invadido. No entanto, o sinestésico, para ele, aquilo é a coisa mais natural do mundo. Para ele, aquilo é que é o jeito de se sentir amado, de declarar o amor e de se comunicar, né? Então, é muito lindo de ver. Por que esse meu telefone tá de vez em quando baixando, ficando escuro aqui? Será que... Tá tudo certo, com a sua imagem, com a sua voz, não teve falha nenhuma, não. Pode dar mas continuidade. Pra gente tá tudo ok. Sabe o que eu estou achando? Eu coloquei o carregador e ele não está carregando. Deixa eu ver se está ligado aqui. Está ligado, sim. E se cair, hein, gente? Como é que fazemos? Como é que eu faço para ver lá? Você acha que não tá carregando? Olha em cima se tá com a... Aqui em cima, ó. O dedinho assim em cima e vê se tá com a... Eu não vejo. Com a Não fica energiazinha. disponível a bateriazinha.
Mas tá tudo certo, pode continuar tranquila, tá tudo ok, não tem falha nenhuma não. Bom, se cair, eu entro de novo, né? A gente faz de novo, é. Já Uhum. tivemos um contratempo no seu Instagram hoje, tá tudo certo, né? Então, gente, é isso que eu tinha para contar para vocês sobre os 3 canais. Aí, isto que eu falei já tem uma interferência significativa nos relacionamentos. Porque imagina que você convive com uma pessoa, um filho, um marido, uma esposa, que processa em canais diferentes e que não tem facilidade para se entender. Eu quero dizer para você que muitas vezes os desentendimentos de um canal não tem nada a ver com falta de afeto, não. Numa grande maioria das vezes, ele tem a ver com uma falta de comunicação eficaz. Porque quando a comunicação é eficaz, você vai entender o outro independente do canal que ele processa. Então, eu não sei se a minha aluna está aqui hoje nessa live, né? Mas a minha aluna da PNL, ela contou: nossa, mas quando você fala isso dali, eu identifico rapidamente o meu marido, porque ele é sinestésico e eu sou visual. Então, ela contou que ele gosta de vir e abraçar e sentir. E ela falou assim que ela vai fazendo assim, bem devagarinho, né? Vai empurrando, 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 empurrando. E aí até que ela tenha a distância que ela precisa. É muito legal quando a gente entende isso, a gente entende muito melhor o outro, sabe? Quando a gente É. compreende esses 3 formatos da gente processar a comunicação. Isso. E assim, eu acho que a gente pode, no finalzinho, a gente unir essas duas questões, né? Que é as informações da PNL e as considerações que eu quero trazer também sobre a questão do ego, porque aí a gente faz um amarrado com esses dois temas. Tá? Eu acho que assim, é muito rico toda essa informação que você está trazendo, como benefício e como possíveis táticas, né, ou ações ou atitudes, mas é muito importante que a gente cuide também para que isso não pareça assim uma estratégia, né, uma forma de querer controlar o outro, né, porque é possível que as pessoas, tendo conhecimento de uma informação assim tão bacana, se utilize disso a seu próprio favor. Né? Que aí é a questão mesmo do egoísmo, né? Para que eu possa me beneficiar a partir do meu sentimento, do meu desejo, dos meus objetivos, então eu posso manipular. Isso é possível, mas não é o nosso objetivo aqui, não é, Mas eu vou falar, Lourdes? Lu, uma coisa para você. Eu falo assim que toda ferramenta você pode utilizar para o bem e para o mal, certo? Por exemplo, você pode usar uma faca para cozinhar, para preparar um prato maravilhoso, mas também pode usar uma faca para produzir um acidente, né? Um martelo, a mesma coisa. Tudo na vida você pode usar para os dois lados, tá? Aqui, o pressuposto é que uma pessoa aprenda essas ferramentas não para o seu único benefício, mas para beneficiar a comunicação. Porque quando beneficia e traz clareza e traz entendimento na comunicação, as relações ficam mais saudáveis, ficam mais. Isso, Você entende? é Porque, isso aí. imagina, É, você eu, fala e o outro não te entende. Como é que você se sente? Daqui um pouco você desiste de falar, né? Uhum. Então, o que eu achei importante pontuar, Lutz, porque a gente deve estar sempre com esse objetivo de buscar um relacionamento saudável, né? Uma comunicação eficaz para que as pessoas envolvidas estejam felizes, né? Que cause bem-estar, que cause uma qualidade de vida, que a pessoa esteja bem confortável naquela relação. Né? Então, Exatamente. a questão do ego, né? É importante a gente olhar para isso, porque o ego, né? Ele foi desenvolvido, né? Pela teoria de Freud, né? E um ego bem estruturado traz para a pessoa uma condição de poder estar disposto a se relacionar com o outro,
né? Não é aquela pessoa que só se relaciona consigo mesmo, né? Que tem questões em que ela precisa de dar conta de si, em que ela precisa de se preencher. Então, a desestrutura na formação do ego prejudica muito a predisposição de uma pessoa adulta para se relacionar, né? Então, é importante a gente observar também o quanto nós, quanto eu, enquanto pessoa estou, enquanto um indivíduo, uma personalidade, uma psique, um eu, o quanto eu estou predisposto a estar numa relação. Né? Eu acho que isso é um ponto inicial para que assim eu vou buscar a flexibilidade, olhar para o outro, cuidar do relacionamento. Se eu tenho interesse, se eu estou predisposto, se eu quero que aquele relacionamento seja saudável, é a questão de cuidar, de olhar para aquilo com cuidado e querer fazer com que aquele relacionamento dê certo, né? E aí poder se utilizar beneficamente dessas técnicas, né? Porque a forma como você trouxe tão ricamente, Lourdes, traz para a gente um poder de autonomia, de poder desenvolver algo que tenha mais riqueza, né? Um relacionamento mais rico, mais próspero. E, no entanto, isso requer empatia, interatividade, essa predisposição de cuidar do outro, de cuidar do seu relacionamento. Eu não estou preocupado só comigo em me beneficiar. Eu quero também causar bem-estar para o outro, eu quero que o outro esteja bem. Então, se eu percebo que para ele, ele tem esse movimento auditivo e sinestésico, visual, e é diferente do meu canal, ou se é igual, então, em que momentos a gente se encontra positivamente, a gente se complementa, em que momentos a gente vai precisar de cuidar, a gente vai precisar de ter uma certa cautela, né? A questão do diálogo, que é fundamental, né? Eu fiz a caixinha de perguntas, né? E algumas pessoas responderam. Eu faço monólogo. Eu perguntei, qual que você faz mais, diálogo ou monólogo? E houve essa resposta. Que bom, né? Que a pessoa chega, tenha consciência disso, mas é muito importante que a gente entenda que não é qualquer conversa que pode ser considerada um diálogo, né? Como você falou aí em algum momento, né? Com aquela conversa em que o outro fala, eu escuto, eu falo e o outro escuta. No entanto, existem várias formas de linguagem que não é só a linguagem verbal, né? Não é só a fala, né? Existem outras formas de se expressar. Então, eu posso perceber no outro também um dia que ele está com um olhar diferente, um dia que ele está fazendo alguns gestos. Depois de um certo tempo de relacionamento, se eu estou realmente envolvida e comprometida com aquele relacionamento, eu começo mesmo até a perceber que quando a pessoa faz um barulhinho com o nariz, ela está preocupada, né? São essas idiosincrasias, né? Cada um tem o seu jeito, a sua forma. Mas tudo isso são expressões, né, que todos nós temos e que num relacionamento, se estamos interativos, né, um para o outro, dedicado, eu acho que dedicação é uma palavra também muito bacana, né? Se você está dedicado para ali, para aquele relacionamento, você deseja que aquilo dê certo, né? Que seja bom para os dois, você vai perceber e descobrir esses movimentos, né? Como você falou. Uhum. Desculpa. Então, eu acho que é muito importante isso também. E essa ação intuitiva, né? Você deixar fluir intuitivamente, né? O seu desejo, o seu movimento, né? Como você está participando nessa relação. Se você honra o espaço desse relacionamento, né? O que isso significa para você, a importância que isso tem, né? Eu acho que essas questões também são muito importantes. Você concorda, Lu? É lógico, claro que dentro desse tema que nós falamos aqui, a gente gosta de lembrar que isso trabalha muito, assim, diminui bastante o egoísmo no sentido de eu estar disponível e interessada em me comunicar com o outro, ou seja, de me fazer compreendida pelo outro. Então, eu penso que quando eu me faço compreendida e quando eu me dedico a compreender o outro
E se ele não foi claro, eu praticar a arte das perguntas poderosas até que a informação que faltou venha à luz, isso também é declaração de amor. Entende? Então, os relacionamentos, Declaração de amor. eles podem ter um teor, nossa, muito humanizado, sabe? A comunicação humaniza, a comunicação eficaz, ela humaniza muito as relações. Muito. Você falou algo muito interessante, que é a questão da humanização, né? É um tema hoje tão falado assim na área do cuidado, da saúde, né? E eu acho que a questão do cuidado, ela é fundamental no espaço de um relacionamento, sabe? Você honrar aquele relacionamento como um lugar de respeito, um lugar sagrado. Seja relacionamento entre pais e filhos, né? Relacionamento lateral entre casais, entre irmãos, amigos, né? Relacionamento de trabalho também é muito importante, mas a gente honrar esse espaço do relacionamento como um espaço sagrado, um espaço de respeito, né? Hoje tem sido falado muito sobre a responsabilidade afetiva, né? Responsabilidade afetiva é você realmente se sentir responsável pela emoção do outro também, como o outro está sentindo naquele relacionamento, né? Como o que aquele relacionamento, o que as minhas atitudes causam no sentimento do outro, no pensamento do outro, né? Então, essa interatividade, essa empatia, né? É a responsabilidade afetiva mesmo, a gente saber que toda a ação que eu tenho, toda a atitude pode gerar no outro um sentimento de afeto ou desafeto, como você falou, né? Eu penso que o autoconhecimento também é fundamental, né, Lutz? Porque eu posso entender qual é o canal do outro, mas se eu entendo também qual é o meu canal, como eu funciono, né? E sei que o canal do outro é diferente, nesse exemplo que você deu aí, da pessoa que não gosta de muito toque, né? E o outro que gosta de mais toque, e aí ele acha que isso é um desafeto, é uma falta de interesse, né? Então, essa questão também de se conhecer, conhecer a si mesmo e conhecer ao outro, é fundamental também para que essa comunicação, né, ela aconteça até às vezes de forma intuitiva, deixa de ser uma técnica, né? Inicialmente as pessoas vão descobrindo, né? Quando elas tomam conhecimento, né, dessa informação da programação neurolinguística, isso é riqueza, né? Isso é preciosíssimo, não é verdade? Para a gente desenvolver boas relações na vida. No entanto, depois de um tempo de relacionamento, praticamente as pessoas elas podem vir a desenvolver isso intuitivamente. Elas já se conhecem, elas já conhecem bem o outro, o funcionamento dele, né? Então, isso sim é um relacionamento saudável, né? E eu acho que hoje nós estamos, essa informação, ela é preciosa porque a gente está num momento assim de uma decadência muito grande, né? Nos relacionamentos, decadência assim, tantos relacionamentos vazios, enfraquecidos, superficiais, né? A superficialidade também, né? Essa questão mesmo da responsabilidade afetiva, a gente vê às vezes pessoas se magoando, às vezes por coisas tão simples, né? Tão pouco, muitas pessoas também numa carência tão grande, né? Buscando no outro preencher a sua carência, né? Esperando que o outro preencha a sua própria carência. E na verdade a gente só está predisposto a um relacionamento, a se relacionar com o outro, né? Seja a engravidar, né, e vir a ter um filho, até encontrar um companheiro, né? Qualquer relacionamento que seja. Desculpa. Mas a gente só está predisposto se a gente realmente se compromete em ter responsabilidade, né, com aquilo. E a responsabilidade, ela não pode ser assim um peso como essa relação de mãe e filho. Muitas pessoas às vezes reproduzem no relacionamento do casal essa relação de mãe ou pai com filho, né? Uma responsabilidade como se o outro é criança, eu tenho que cuidar. Na verdade, um relacionamento de adultos, né, não tem crianças não namoram, crianças não se relacionam, não é verdade? Então, os dois são adultos, né? Os dois são adultos e estão ali em condições de se doar e de receber, né? Que segundo Bert Hellinger é uma das leis, a lei do equilíbrio, né, de dar e receber. Ela tem que ser vista. E eu queria trazer também do Bert Hellinger, do livro As Ordens da Ajuda, que ele fala de 5 pontos importantes
numa relação, né? É a observação, a percepção, a compreensão, a intuição e a sintonia, que tem tudo a ver com a PNL, né? Porque, na verdade, o que as Com uma pessoas não comunicação sabem, eficaz. o que as pessoas não sabem, Lu, que dentro de uma constelação é utilizado muito, 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 muito da PNL. PNL, né? Uhum. Então, a PNL, aliás, a programação neurolinguística é um conteúdo totalmente presente dentro de uma constelação, não é? A PNL, E né? isso daí, sim, a PNL, porque através da linguagem, né? Quantas frases a gente conduz para serem repetidas, né? Dentro. E isso ali nada mais é do que É algo que verdade. veio à luz, que despertou a percepção e que também é, você começa a formar as frases a partir desta linguagem hipnótica que a gente aprende dentro da PNL. Porque não é só a linguagem hipnótica que a gente pede para a pessoa repetir, mas é a hipnose que ela vive quando ela presencia emoções naquelas pessoas que ela julgava, que ela criticava, que ela tinha carência porque não recebeu. Quando ela percebe emoções naquela pessoa, naturalmente ela muda da condição do julgamento para uma condição de compreensão. E aí, essa fala, eu muitas vezes falo, olha se faz sentido para você repetir X. Aí eu falo a palavra. E às vezes o cliente fala, faz todo sentido, é isto mesmo. E a pessoa repete. Por quê? Porque eu estou aqui observando enquanto consteladora, e você também enquanto consteladora, né? A gente se sintoniza com aquele campo, mas o cliente, ele também está sintonizado com as palavras que vão produzir nele uma nova sensação. E quando você, como consteladora, mostra essas palavras, mostra essas frases, parece que ali há uma solução profunda, não é? Mas então o que as pessoas não sabem é que isto é uma, Programação neurolinguística. uma linguagem hipnótica. Interessante. E Entende? é por isso que funciona, né? Por isso que a programação neurolinguística é considerado essa forma de comunicação eficaz, né? Por isso que funciona Exatamente. tanto É, e dá resultados, né? Que exatamente. bacana. Eu considero assim que o que você trouxe assim de que a boa notícia é que a gente pode reprogramar muitas coisas. Eu acho que isso aí para mim foi o presente da informação de hoje, é a gente saber que existe uma técnica, né, que tão bem desenvolvida, estudada, é uma técnica já bem antiga a PNL, né, Lúcia? Então, deixa eu contar para vocês como é que ela surgiu, porque eu penso que é Sim. bastante interessante, né? Os criadores da PNL, eles ficavam intrigados porque eles observavam que alguns profissionais tinham resultados excelentes nos seus trabalhos, na forma de conduzir, e outros não conseguiam resultados bons. E eles começaram a descobrir que naquela pessoa que tinha resultados excelentes, tinha um jeito de fazer, tinha uma estrutura mental diferente daquela que a pessoa não tinha resultado. Ele falou, mas se eu aprender, se eu descobrir qual que é a estrutura desta mente de sucesso, eu vou poder e também repetir e experimentar esse mesmo sucesso. E o mais interessante é que eles descobriram que a gente não só podia aprender como é que aqueles profissionais faziam e replicar aquele modo, aquela logística, mas que a gente também poderia ensinar para as pessoas como que aquela mente fazia para ter o resultado que ela tinha. Então, isto é uma forma que a gente chama de modelagem. A PNL, ela nasceu através da técnica da modelagem, que é, eu vejo, aqui eu, por exemplo, eu sou um dentista.
e eu quero ter tanto sucesso quanto aquele que eu conheço, que eu admiro, que eu sigo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou modelar, eu vou observar a estrutura, o que essa pessoa faz, o que ela deixa de fazer, o que ela pensa, que horas ela levanta, como é que é o dia dela. E tudo isso dali faz parte de um conjunto de ações que eu posso criar isto como um modelo para eu seguir aquela mesma trilha que aquela pessoa seguiu e obter o mesmo resultado que ela obteve. É claro que nós, e eu quero dizer isto agora, porque as pessoas falam, mas isso aí eu já fazia, né? Eu quero dizer, gente, que todas as pessoas usam PNL na vida. Todas as pessoas utilizam PNL, umas mais, outras menos. Provavelmente, as pessoas que têm melhores resultados são as que utilizam mais. No entanto, existe muita diferença de você usar a PNL de uma forma inconsciente, porque você conviveu com pessoas que faziam daquele modo, e você usar a PNL de um modo consciente. Porque quando você usa de um modo consciente, você sabe onde e quando usar. Quando você usa de um modo inconsciente, você faz, mas se o resultado não está te dando, não está sendo nesse contexto o mesmo resultado que você teve lá, você não vai saber o que você fez. A diferença é que quando você conhece, você tem consciência, você sabe o que você fez para obter resultado. E aí você pode dizer, bem, desse jeito deu resultado. Então, eu não vou fazer diferente, eu vou fazer desse jeito que já dá resultado. Mas se você não sabe o que você está fazendo, você não vai conseguir nem modelar o seu próprio modelo, o seu próprio jeito de fazer, né? E então é isso que eu queria dizer, que as pessoas, todos nós usamos PNL, uns mais, outros menos. Mas existe esta diferença em você saber o que é que você está usando. Porque quando você sabe o que você está usando, o que acontece? Você vai usar sempre que você precisar. Que foi o caso que eu contei uma história outro dia, de uma cliente que veio de um trabalho, ela saiu de um trabalho onde ela tinha excelentes resultados, relacionamentos maravilhosos, a chefia gostava do trabalho dela, tudo fluía como voo de cruzeiro, né? Aí ela mudou de trabalho e ela me procurou porque ela não conseguia gostar do trabalho, ela não conseguia fazer direito o que no outro lugar ela fazia super bem, aqui ela não conseguia. As relações com as pessoas também estavam falhas, né? E aí eu pensei, o que ela não sabe é que lá ela usava X, Y e Z. Aqui, como ela não sabia que lá ela usava isso, aqui ela não conseguiu replicar, né? Aí eu fui mostrando, que foi um atendimento individual, eu fui mostrando o que é que ela fazia lá e que ela podia replicar nesse novo contexto, para ela obter os mesmos resultados que ela obtinha lá. Então, é assim que a gente aprende por modelagem e é assim que a PNL foi criada. Ela foi, os criadores da PNL observaram como é que era a estrutura mental daqueles profissionais que eles estudaram para depois descobrir de que modo isso poderia ser ensinado. E o mais interessante, gente, é que nem esses profissionais sabiam o que eles faziam. Olha que incrível, né? Esses profissionais não sabiam que eles tinham aquela estrutura, que eles faziam daquele... Eles iam fazendo de uma forma intuitiva. E Luz, espera aí, pode continuar falando aí. Eu vou quando os criadores, eles contaram para o profissional o que ele fazia, ele ficou surpreso. Ele falou, nossa, nem eu mesmo sabia que eu fazia o que eu faço. Então, a partir desse momento, claro que ele não precisava aprender do modelo dele, mas ele precisava, foi interessante ele saber o que é que ele fazia a partir do estudo que os criadores da PNL fizeram sobre o jeito que ele atuava lá com os clientes, enfim, e de obter o resultado que ele tinha, né? Então, por isso que é interessante a gente aprender.
A gente aprender sobre essa ferramenta para a gente utilizar, gente, e obter os resultados que nós queremos. Porque os resultados que nós queremos na profissão, no trabalho, no dinheiro, ele começa onde? Começa na comunicação, começa nos relacionamentos. Se você A PNL, ela também é utilizada no meio comercial, marketing, não é, Luz? Também é utilizada em outras áreas, não é? muito, muito. Aliás, no mundo do marketing, ela até é utilizada, entre aspas, com uma má intenção, que também é uma boa intenção, né? Porque se tem um marketing muito bem feito, ele vai te vender aquilo que você não compraria, não é? Então, a Sim. gente trabalha, a gente ensina a PNL, gente, colocando essa consciência muito, muito, muito presente, né? Eu digo assim que a melhor venda é aquela que é feita, que eu ajudo o meu cliente a descobrir o que é que ele quer. Não que eu ajudo o cliente a decidir por aquilo que eu estou oferecendo. Mas se eu ajudar o cliente a descobrir o que ele quer, e junto com ele, a partir dessa descoberta, a gente descobrir o que eu tenho para vender na minha vitrine e que possa atender essa necessidade e esse querer dele, aí sim, aí eu me torno um bom vendedor e esse cliente, ele vai voltar. Por quê? Porque eu não vendi o que eu queria. Eu vendi o que ele nem sabia que ele queria. Criou a necessidade, né? Ô, Luz, deixa eu abrir aqui ativar, né, os comentários, caso as pessoas queiram fazer algum comentário, não, ou alguma pergunta, né? Caso as pessoas queiram falar, que a gente está aí com 4 minutinhos para finalizar. Já? Um pouquinho tempo, agora que apareceu aqui para mim. É um pouco tempo, mas eu penso que foi rico. O objetivo da gente hoje era falar sobre esses sistemas representacionais, né? Da PNE. Isso, que são essas formas, esses canais, né? E linkar isso com a importância também da gente cuidar do nosso ego, né? Para que a gente possa estar predisposto a se relacionar, a cuidar do outro, a interagir com o outro, a entender a forma do outro e também predisposto a permitir que o outro entenda também a minha forma. Né? Quando eu estou aberto ao relacionamento, eu me entrego, né? E eu também acolho e recebo aquilo que o outro traz, né? Aquilo que o outro traz da sua vida, da sua história, né? Essa compreensão, essa sintonia, essa percepção, né? Como Bert Hellinger fala, a importância de estar ali predisposto para interagir, né? E desmistificando também essa coisa de que o ego é algo ruim, porque na verdade um ego bem estruturado, forte, é a pessoa que tem princípios, tem caráter, tem a firmeza, ela está ali segura, né? Ela sabe o que busca, sabe o que ela quer, e sendo assim ela se entrega naquela relação, né? Então a gente pensar também como nós estamos nos predispondo a nos relacionar antes e quando estamos nos relacionando, como nós estamos nos permitindo ser entendidos, como nós estamos buscando entender o outro, compreender o outro, a forma do outro, né? E desenvolver essa interação aí de uma maneira que a gente tenha uma comunicação eficaz, né? Ou seja, que gere bons resultados e que a gente também tenha um relacionamento responsável emocionalmente, né? Com o outro. E se comprometer com um bom relacionamento, gente, eu vou dizer, é se comprometer com uma boa comunicação. Porque relacionamento nenhum se sustenta com uma comunicação falha, ineficaz, completamente omitindo coisas, omitindo informações importantes na fala. Então, é um compromisso com o amor, com um bom relacionamento, é o compromisso com a comunicação eficaz. É isso aí. Muito bom, então, Luz, agradeço por essa noite tão agradável. Peço desculpas aí, os problemas técnicos, as zoadas no fundo, a questão aqui da atualização, mas amanhã a gente está aqui às 9 horas e vai estar tudo certinho, né? Tudo atualizado, tudo pronto. Silêncio, para que a gente possa conversar com a tranquilidade devida para um assunto tão interessante. E amanhã a gente vai falar das perguntinhas, é isso, Lourdes?
Amanhã nós não vamos falar das perguntinhas, que Ah, é do rapport. amanhã nós vamos falar sobre o rapport. Sim, vamos. Aí a gente vai trazer aquela ideia das 5 leis do amor, não é isso? Isto. Uhum. Tá ótimo. Então amanhã vai ser um papo também muito interessante, né? Que a gente vai trazer aí esse conceito de troca, de feedback, né? Desse relacionamento todo. E mais um dia também onde a gente vai falar sobre a importância de se relacionar e se comunicar com eficácia, né? Então um beijo a todos, foi Então, um prazer estar obrigada, aqui. gente, para todo mundo. Beijinho no coração, durmam com Deus, tá? Obrigada por participarem. Vamos deixar a live salva, sim, não é? É Que isso aí, aqui a sim. Letícia está pedindo para deixar a live salva. Sim, é. Vamos. Se tudo der certo, né? Eu atualizei o IGTV tudo direitinho. Se Deus quiser, vai dar certo. Vou salvar agora e vamos colocar aqui no canal. Muito Tá bem. bom? Então, gente, muito A obrigada. Amanhã Bel tá estaremos mandando um juntos. abraço aí, Lourdes, pra você. Beijo, beijinho no coração de vocês. Posso fechar aqui? Sim. Boa noite.